Capítulo 26 Possessões e aparições. Após refletir e considerar que nosso corpo, por si só, não pode lembrar eventos ocorridos durante estados de morte, mesmo que temporária, e concluindo que é o espírito de cada ser vivo que direciona nossos pensamentos, decisões e ações, parece claro que o espírito humano se distingue sempre do restante do reino terreno por ter sido criado à imagem e semelhança do nosso Criador, Deus Onipotente. Agora, desejo aprofundar a questão das possessões e aparições, levando em conta o que foi exposto até agora. Aparições. Todos nós sabemos, mesmo que apenas por ouvir falar, que ao longo de nossa vida terrena podem ocorrer eventos particulares relacionados a possessões ou aparições. Esses fenômenos espirituais se manifestam por várias razões. As aparições, por exemplo, podem assumir formas humanas ou animais, dependendo do caso, às vezes com a intenção de ajudar, outras vezes com o propósito de aterrorizar os seres humanos. Um exemplo famoso que posso citar é o anúncio do arcanjo Gabriel a Maria Santíssima, no qual ele lhe apareceu em forma humana para anunciar que ela daria à luz um filho. Outro exemplo relatado nos evangelhos é o episódio em que o diabo apareceu a Jesus para tentá-lo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, de 1 a 11, ou Evangelho de Lucas, capítulo 4, de 1 a 13. Existem muitos outros exemplos, como as aparições marianas ou demoníacas, que incluem as tentações e os tormentos infligidos pelo demônio a vários santos ao longo dos séculos. Podemos afirmar, porém, que todas as aparições, sejam elas positivas ou negativas, podem influenciar o comportamento humano, melhorando-o ou piorando-o. No entanto, a decisão final sempre permanece livre ao indivíduo a quem se manifestam. Por exemplo, após uma aparição, uma pessoa pode decidir mudar de vida para melhorá-la, ou pode ocorrer o contrário, mas sempre por sua livre escolha. Todas as aparições, até hoje, têm se manifestado como fenômenos temporários. Várias testemunhas afirmam que, durante as aparições, os espíritos podem se comunicar com nós, seres humanos. Um exemplo significativo são as aparições vividas pela mística Natuza Évolo, durante as quais várias almas do purgatório lhe apareciam em formas humanas tão realistas que Natuza só conseguia distinguir se eram pessoas vivas ou não depois que as almas revelavam sua verdadeira natureza. Outro aspecto interessante são as aparições vividas por São Pio de Pietrelcina. Nesses episódios, o demônio não apenas lhe aparecia, mas também conseguia maltratá-lo, infligindo-lhe sofrimentos físicos a ponto de provocar dor corporal. No entanto, é importante lembrar que todos esses fenômenos só podem ocorrer com a permissão de Deus. Mais adiante, no parágrafo sobre possessões, também examinaremos o motivo pelo qual Deus concede essas permissões especiais às várias entidades espirituais. As possessões. Ao contrário das aparições, que podem ter um caráter positivo ou negativo, as possessões, pelo que sabemos, ocorrem exclusivamente em contextos negativos. Elas estão sempre ligadas à influência do maligno. As possessões podem se manifestar por várias razões e afetar não apenas pessoas, mas também animais ou objetos. O principal motivo pelo qual esses eventos ocorrem está frequentemente relacionado a estilos de vida errados, onde a pessoa vive constantemente em pecado. Entre as causas mais comuns estão práticas como o ocultismo, o espiritismo e a magia. Ao contrário das aparições, que geralmente se manifestaram por um tempo limitado, as possessões podem perdurar por longos períodos. Para libertar uma pessoa possuída, é necessário realizar o exorcismo, executado por um sacerdote consagrado que tenha recebido permissão do arcebispo para realizar tal rito. Também podemos encontrar exemplos no Evangelho. Evangelho de Mateus, 8, 28 a 34. Aqui, Jesus encontra 2 homens possuídos por demônios na região dos Gerazenos. Os demônios suplicam para serem enviados para os porcos, e Jesus permite isso. Os porcos, possuídos pelos demônios, então se precipitam de um penhasco para o mar e morrem. Outro exemplo está em Marcos 9, 14 a 29, Mateus 17, 14 a 21, Lucas 9, 37 a 43. Um pai leva seu filho a Jesus, que está possuído por um espírito que o joga em convulsões e o torna mudo.
os discípulos não conseguem libertá-lo, mas Jesus, após repreender a falta de fé, expulsa o espírito com uma ordem. Quando os discípulos perguntam por que não conseguiram, Jesus explica que certos espíritos só podem ser expulsos com oração e, em alguns manuscritos, jejum. A partir desses exemplos, podemos deduzir que somente Jesus tem o poder de ordenar aos demônios que deixem um corpo possuído. Os exorcistas, de fato, expulsam os demônios durante o rito de exorcismo exclusivamente em nome de Jesus Cristo. Para esclarecer melhor o motivo pelo qual as possessões ocorrem, vamos usar um exemplo. Imagine que usamos um carro, um motorista, uma estrada perigosa e uma estrada segura. Imagine que o carro represente o nosso corpo, normalmente guiado pelo nosso espírito. Se o espírito decide percorrer uma estrada perigosa, o carro obedece como sempre. Durante o percurso, pode acontecer que o carro pare para participar de um rito mágico que o espírito acha muito interessante. Embora o motorista esteja ciente do perigo, ele nota que os homens maus ao longo do caminho parecem incapazes de lhe fazer mal, porque estão acorrentados. Convicto de estar seguro, ele sai do carro para participar do rito. No entanto, quando retorna, descobre que um daqueles homens maus conseguiu entrar no carro com ele. Sem perceber, ele liberou aquele ser maligno, pois durante o rito mágico em que participou, havia um pedido de liberação dirigido ao mestre do ladrão. No entanto, o motorista não estava ciente desse detalhe. Agora a situação de controle no carro mudou. Não será mais sempre o proprietário a dirigi-lo. Às vezes, o ladrão maligno tomará o controle para seus próprios fins, que são sempre ações criminosas. O proprietário do carro, sendo fisicamente muito menos forte do que o ladrão, não poderá impedir isso. Então, que ações são necessárias para expelir o maligno do carro? Como primeiro passo, é necessário mudar de estrada. No entanto, nem sempre o proprietário do carro pode fazer isso sozinho, pois o ladrão que está com ele impede que ele tome essa ação. Por isso, é necessário que ele receba ajuda. Normalmente, algumas pessoas que já estão na estrada segura são obrigadas a intervir, retirando o carro à força e conduzindo-o pelo caminho correto. Uma vez que se chega à estrada segura, é necessário chamar uma pessoa especializada, um exorcista, capaz de abrir o veículo. Esse processo pode levar pouco ou muito tempo, dependendo da resistência que o ladrão opõe de dentro. Quando finalmente a porta é aberta, o mestre do ladrão, ou seja, Deus onipotente, que é o Criador e Senhor de todos os seres vivos e espirituais, pode ordenar que ele retorne ao seu lugar. Assim, o ladrão será novamente acorrentado para impedir que cause mais danos. Capítulo 27. Por que Deus permite a possessão? A questão de por que Deus permite a possessão é complexa e envolve aspectos profundos da teologia e da compreensão espiritual. Aqui estão algumas possíveis razões e perspectivas sobre essa questão. 1. Liberdade e escolha. Deus deu aos seres humanos e a todos os seres espirituais o livre-arbítrio. Isso inclui a liberdade de fazer escolhas, mesmo que essas escolhas possam levar a consequências negativas. A possibilidade de escolha é essencial para o amor genuíno e a devoção a Deus. A possessão pode ser vista como uma consequência das escolhas erradas feitas por indivíduos ou entidades espirituais. 2. Provação e crescimento espiritual. Através das dificuldades e provações, incluindo a possessão, as pessoas podem experimentar um crescimento espiritual significativo. Esses desafios podem levar à reflexão, arrependimento e fortalecimento da fé. A adversidade pode levar a uma busca mais profunda por Deus e uma maior compreensão da espiritualidade. Testemunho da vitória de Deus. Em muitas tradições religiosas, a libertação de possessões é um testemunho da vitória de Deus sobre o mal. Quando os exorcismos são realizados e a possessão é expulsa, isso demonstra o poder de Deus e a proteção divina. É um lembrete de que, apesar da presença do mal, Deus está no controle e pode superar qualquer adversidade.
4. Desenvolvimento da fé e da compaixão. As experiências de possessão e exorcismo também podem inspirar compaixão e empatia nos outros. Ver a luta de alguém e a intervenção divina pode fortalecer a fé de outros e incentivá-los a se envolver mais profundamente em práticas espirituais e na ajuda aos necessitados. 5. Lição sobre o mal e a vulnerabilidade. A existência do mal e a possibilidade de possessão podem servir como lições sobre a natureza do mal e a vulnerabilidade humana. Elas destacam a importância de viver uma vida reta e de estar vigilante contra as influências negativas. Essas razões são interpretadas de maneiras diferentes por diferentes tradições religiosas e filosóficas. A compreensão do porquê Deus permite a possessão é frequentemente vista através da lente da fé, da experiência pessoal e das ensinanças espirituais.